Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 11, HFT 22, Física Teórica 2 para Civil. Vamos começar o capítulo 4, que mexe com impulso e quantidade de movimento. Esses aqui são os itens do capítulo. Nós vamos falar sobre todos, exceto esse aqui sobre impulso e quantidade de movimento angulares. Não vai dar tempo de falar sobre isso. Bom, o que é o impulso, né? E o que é a quantidade de movimento linear? Bom, se você partir da equação da lei de Newton, soma das forças igual a ma, escrevendo A como dv dt, você pode passar esse dt para cá, para a esquerda, tá certo? E aí fica assim, ó, f dt, nessa soma tá aqui, né? Igual a m dv, que o dt foi para lá, né? Integra esse lado, integral de dv a v, vai ficar que a soma de f dt, integral de f dt, igual a mv2 menos mv1. Essa integral de f dt é chamado de impulso, tá? E esse mv é chamado de momento linear, ou quantidade de movimento, tá? Momento linear ou quantidade de movimento. Tá claro? Então a quantidade de movimento linear é isso aqui, mv. A gente chama de L, igual a mv. Acho que lá no ensino médio era Q, não é isso? Letra Q. Agora aqui é a letra L. Lembrando que isso aqui é um vetor, pessoal. V é vetor, então L é vetor. O impulso também é um vetor, tá? Integral de f dt. Lembrando que se f for constante, como nos maiores casos dos problemas do colégio, né, do ensino médio, então f vai para fora da integral e dt é delta t, né? Então, lá no colégio o impulso era f delta t, né? Se a força for constante, né, esse impulso é a área desse gráfico, né? Que é o f delta t, t2 menos t1. Mas mesmo que o impulso não seja constante, ainda ele é a área do gráfico, né? Porque a integral definida é a área sobre a curva, não é isso? Então, muitas vezes no colégio você fazia problemas de integral, mas não sabia que fazia, porque você usava gráficos, né? Calculava a vara embaixo do gráfico, você estava integrando, na verdade, tá? Então, essa é uma abordagem diferente que usa o tempo, tá? Então, aqui o tempo é importante. E através do tempo, você integra diretamente a força e você já cai na velocidade. Você não precisa passar pela aceleração, tá? Esses problemas aqui são problemas em que a força varia com o tempo, tá? Contrário do que tinha lá no trabalho, né? Onde a força variava com a posição. Então aqui a força varia com o tempo, tá? Então são duas abordagens, né? Quando a força varia com a posição, você já trabalha energia. Quando a força varia com o tempo, você usa impulso e quantidade de movimento. Qual que é a desvantagem aqui? A desvantagem aqui é que são coisas vetoriais aqui, tá certo? Então, essa equação aqui, a gente passa esse mv1 para o outro lado, fica assim, ó. Quantidade de movimento inicial mais o impulso recebido de todas as forças igual a quantidade de movimento final, tá? Só passar esse cara para o outro lado. Então essa é a equação básica dessa parte do capítulo, tá? Então meu objetivo aqui é calcular todos os impulsos das forças, né, atuantes no sistema. Então eu vou ter que fazer um DCL para eu saber qual que são as forças que atuam no sistema, tá? Então aqui, ó, aquela equação diz que a quantidade de movimento inicial mais a soma de todos os impulsos recebidos pelo corpo, tá certo? Igual a quantidade de movimento final, tá? Como isso aqui são vetores, pessoal, infelizmente eu não tenho muita saída. Eu tenho que trabalhar por componentes. Então essa equação, são três equações na verdade, né? Eixo x, eixo y, eixo z. Então, quantidade de movimento inicial mais a soma de todos os impulsos recebidos pelo corpo igual quantidade de movimento final. Isso para o eixo x. Depois o mesmo para o eixo y, depois o mesmo para o eixo z. Tá?
Em geral, temos só um eixo que é interessante, mas, em todo caso, sempre é bom ficar atento. Por exemplo, aqui, ó. A pedra de 100 kg mostrada na figura está originalmente em repouso, sobre uma superfície lisa, então não tem atrito. Se uma força de 200 newtons, atuante a um ângulo de 45 graus, é aplicada à pedra durante 10 segundos, determine a sua velocidade final e a força normal que a superfície exerce sobre ela durante esse intervalo de tempo. Tá certo? Bom, primeira coisa, como é um vetor, temos que dizer para onde que é positivo. Nós sabemos que isso aqui só vai andar no eixo x, no eixo y não vai andar, tá certo? Então, eu tenho que dizer que para a direita é positivo, tá? Então, isso aqui é meu referencial, beleza? E aqui está o DCL, né? Eu tenho a força normal, a força peso e a força externa, mais nada, né? Massa de 100 kg, o peso de 981, tá? E aí o que eu faço? Vou fazer primeiro a equação para o eixo y, já que não tem movimento, vai ser mais rápido, tá? E aquela equação lá, quer dizer, qual o significado daquela equação, que é essa aqui, né? Essa de cima aqui. Qual o significado dela? A quantidade de movimento inicial é zero, porque está parado, mais a soma de todos os impulsos, de todas as forças, né? Igual à quantidade de movimento final, tá? Só que no eixo y, eu não vou ter velocidade. Então, a quantidade de movimento inicial é zero, porque no eixo y não tem velocidade. A quantidade de movimento final também é zero, porque o eixo y não tem movimento. E no eixo y eu tenho duas forças, normal e o peso. Normal atuando por 10 segundos, é constante, né, para ir para fora, e o peso atuando por 10 segundos. Tá certo? E também tem esse 200 aqui, né, atuando por 10 segundos. Só que esse 200, na vertical, é só o seno, né? Tá certo? Tinha esquecido do 200. Tá? O que você percebe, pessoal? Que nesse eixo y não é necessário fazer isso aqui. Por quê? Os 10 segundos multiplicam todas as forças. Ó. Como no eixo y não tem movimento, eu posso usar a soma das forças, né, igual a zero, normal. Tá? Não é necessário fazer tudo isso. Bom, aqui nós temos o peso, temos a força externa, então achamos a normal. Por que é importante essa normal? Porque ele pediu aqui, né? E também porque muitas vezes tem atrito. Então o atrito é mil vezes a normal. Eu preciso da normal, tá? Repara que a normal não é igual ao peso, tá, pessoal? Porque tem uma força externa aqui no eixo y também. Agora, aplicando para o eixo x, eu vou encontrar agora qual que é o v final. O eixo x é a mesma coisa. Mesma equação. Quantidade de movimento inicial no eixo x, que é zero, mais a soma de todos os impulsos das forças externas no eixo x igual a quantidade de movimento final no eixo x. Bom, como o v inicial é zero, isso aqui é zero. A única força atuante no eixo x é 200 cosseno de 45 durante 10 segundos. E aí eu tenho o m final com v final. Aqui a única coisa que eu não tenho é esse v2, então eu calculo aqui e acho o v2, 14,1 metros por segundo. Tá? Problema bem. Também poderia sair do outro modo, né? Você achar a aceleração, depois calcular v igual a v0 mais at e acho v. Também poderia fazer isso. Outro exemplo. O engradado de peso 50 libras, está aqui, é o W, né? É o peso. Está sob a ação de uma força de módulo variável, P igual a 20T. Então esse P aqui é uma força externa, 20T. Conforme o tempo passa, vai aumentando o P. Determine a velocidade do engradado 2 segundos após P ter sido aplicado. A velocidade inicial era de 3 pés por segundo, plano abaixo. E o coeficiente de atrito dinâmico entre o gradado e o plano é 0,3. Bom, o que eu faço? Primeiro eu vou fazer meu DCL com o meu referencial. Aqui eu tenho o P para baixo, tenho aqui o peso, né? O peso cosseno 30 vai matar com o normal.
E o P seno 30 vai ajudar a força externa e vai contra o atrito. Tá certo? Então tá aqui. Ó. O P, cosseno 30 cancela normal. E o P seno 30 ajuda essa força externa e vai contra o atrito. Meu referencial, então, é torto, né, inclinado para baixo positivo. O que é que eu faço? Vou trabalhar primeiro com o eixo Y para me achar normal, porque aí eu vou precisar dela aqui, ó, no eixo X. Então, no eixo Y eu não preciso fazer impulso, tá? Eu sei que no eixo Y não tem movimento, então eu só fazer as forças mesmo, tá? Então eu tenho aqui a normal, menos o P cosseno 30, só, né? Igual a zero, daqui eu tiro a normal, tá? Agora, em Y, em X eu tenho que fazer o impulso, tá? Então eu tenho aqui quantidade de movimento inicial mais soma de todos os impulsos das forças externas igual a quantidade de movimento final. No início era 3, né? 3 pés por segundo, então tem que dividir pelo G, porque não tem velocidade, aqui não tem massa, né? O sistema inglês. Então aqui está o peso, né? 3 pés por segundo. Aí é o seguinte, quais são os impulsos, né? Primeiro, a força externa ela é variável, tem que fazer uma integral, 0 a 2. A força de atrito é constante, então só multiplicar por 2 e é contra o movimento. E o P seno 30 também é constante, só multiplicar por 2, né? Igual a quantidade de movimento final, que é a massa vezes V2. Aqui eu tenho tudo isso, tá? Então eu tenho tudo isso, aqui eu tenho, aqui deu 4,66, esse cara aqui deu 40, esse aqui deu 0,6 NC, esse aqui deu 50, e aqui deu 1,55 V2. Veja bem, o NC eu já calculei, tá aqui, ó. Coloco o valor de NC aqui, que é normal, né? E acho o V2. O V2 vai dar 44,2 pés por segundo para baixo, tá? Tranquilo? Outro exercício. Os blocos A e B mostrados na figura têm massas de 3 a 5 kg, respectivamente. Se o sistema é abandonado a partir do repouso, determine a velocidade do bloco B após 6 segundos. Despreze a massa das polias do cabo. Então os cabos não têm massa, as polias também não. Bom, sistema desse jeito assim, com duas polias, tem que fazer compatibilidade cinemática. Temos que botar um eixo aí, não é isso? Qual que é o único ponto fixo aqui? Essa polia aqui, né, pessoal? Essa polia aqui é o ponto fixo, né? Então, a partir dela, eu vou medir minha posição dos dois corpos, tá? E esse referencial que vai ser o positivo, tá? Então, tá aqui, ó. Minha referência. Aqui é a referência do bloco A, do bloco B, tá certo? E o meu DCL vai ter três corpos. O bloco A, o bloco B e essa polia móvel aqui, tá? Então, eu tenho a polia móvel. Como ela não tem massa, as duas trações aqui, que eu chamei de TB, é igual ao TA. Por que eu chamei de TB? Porque aqui é TB, ó. TB, opa, TB aqui e TB aqui. Então, 2 TB para cima, 1 TA para baixo. Depois, o DCL do bloco A, esse aqui, tem o peso para baixo e o TB, o TA para cima. Mas o TA para cima é 2 TB. E como esse A aponta para baixo, referencial aponta para baixo, VA para baixo. Tá? Depois, o bloco B, está aqui também, SB aponta para baixo, então VB para baixo, aqui é o peso para baixo e o TB para cima. Tá? Então agora eu vou fazer a equação do impulso para os dois corpos. Primeiro para o corpo B. Tá? Na primeira eu vou fazer a compatibilidade. O que acontece aqui? Ó? Aqui, ó, L0 mais SA, mais L1, mais SA, mais L2, mais SB. Então, eu tenho 2 SAs e 1 SB. Não é isso? Quando eu derivar, eu vou ter então que 2VA é menos VB. Então, eu vou guardar isso aqui na manga, tá? Usando a equação de impulso para o bloco A, eu tenho impulso inicial, parte do repouso, mais a soma de todos os impulsos é igual a quantidade de movimento final.
Então, aqui eu tenho duas forças, né? O TB, desculpa, aqui é o corpo A, né? Esse aqui. Para cima, 2TA, é constante por 6 segundos. Como é para cima, é contra o referencial, então negativo. E para baixo, o peso por 6 segundos também. Igual a massa é 3 VA quadrado. Depois, para o bloco B, eu tenho a mesma coisa. A força de 5 vezes o G para baixo, positiva, vezes 6 segundos. A tração B para cima, negativa, porque é contra o referencial por 6 segundos, é 5, a massa, né, vezes VB. Bom, o que acontece? Eu tenho aqui, então, 3 incógnitas, TB, VA e VB. Só que eu sei que VA é menos VB sobre 2. Tá? Beleza? Então eu posso colocar aqui menos VB sobre 2 e tiro uma equação para TB. Aí eu boto a equação para TB aqui e tiro o VB. Tá certo? É isso que vai ser feito. Então o VB vai dar positivo, 35,8. Então ele vai descer. E eu, voltando para trás, eu encontro o TB 19,2 newtons. Tá certo? Então é isso. Aqui dou um exemplo do impulso, tá? Isso aqui é uma ferramenta de desamassar o carro, né? Você tem uma técnica especial de fazer um furinho, em que você põe essa ferramenta aqui nesse furinho onde está amassado. Aí o que você faz? Você bate com esse negócio aqui para cima. Pum. Quando você faz essa colisão, você puxa, você transmite o impulso aqui e puxa a chapa para cima, né? Aí você desamassa o local onde está amassado, por exemplo, tá? Depois tampa o furinho com a massa de funileiro. Um outro lugar também que você usa muito impulso é nesses jogos que você tem que rebater uma bola, tipo golfe, né? O que acontece? Quando você dá esse impulso, né? O impulso é para cá, então, nesse caso aí, então a quantidade de movimento vai ser para lá também, tá certo? E tem coisas que são muito violentas, né? Como, por exemplo, você rebater uma bola, né? Rebater uma bola, esse é outro caso, né? Que você lança uma bola. Esse aqui é o lançador de bolas, né? De golfe para você treinar. Também pode ser lançado bolas de beisebol para você rebater. Então tem duas rodas que ficam girando aqui em alta velocidade. Aí vem o cano aqui, a bola desce, ela entra aqui, ela é arremessada, tá certo? Então você tem aqui os atritos, né? O atrito das duas correias aqui. Esses atritos aqui, F'dt, Fdt. Aqui tem a força normal, que pressiona a bola, mas ela não contribui para o movimento. E as forças peso aqui, a força peso é desprezível, tá certo? Então a bola sai com uma grande velocidade por causa desses dois impulsos, né, que recebido por essas correias, tá? Certo? Então esse Fdt aqui, que são a força das duas correias aqui, são forças impulsivas, tá? E essa força peso é uma força não impulsiva, porque ela não contribui muito com o movimento e ela tem valor pequeno comparado com as forças impulsivas, tá certo? Então, em geral, quando você tem, por exemplo, esses sistemas que você rebate, né? Aqui vem vindo uma quantidade de movimento, aí você rebate. Depois que você rebate, você inverte a quantidade de movimento, tá? Então aqui, na hora que choca, é uma grande transferência de quantidade de movimento, tá? Então o corpo pode se deformar bastante. Bom, e agora, o que acontece quando você tem um sistema de partículas, né? Um sistema de partículas, pessoal, você tem que fazer para cada uma, tá? Tem que somar todas as massas com todas as acelerações e passa o dt para lá. Então é o seguinte, você tem que somar todas as quantidades de movimento inicial, depois somar todas as forças externas que atuam em todas as partículas externas, né?
depois somar todas os quantidades de movimentos de todas as partículas no final, tá certo? Mas aqui tem um truque, né, que é o seguinte: se você lembra como é que você calcula o centro de massa, pega cada partícula, M1, x1, M2, x2, M3, x3, soma e divide pela soma das massas, né? Então aqui você calcula o centro de massa. E esse M aqui é uma massa total, né? Soma das massas. Se você derivar isso aqui, o que acontece? Derivada de RG é VG. Derivada de RI é VI. Então essa soma de MI e VI é a massa vezes o V do centro de massa. Tá? Então aqui eu posso trabalhar com apenas uma quantidade de movimento, que seria a do centro de massa. E repito aqui a soma de todas as forças, né? Aí somar elas todas no centro de massa. E aí tem MVG2, tá certo? Isso aqui é um resultado importante. Você pode trabalhar com o centro de massa quando você tem mais de uma partícula. Tá? Então, agora você vê a conservação da quantidade de movimento linear no sistema de partículas. Essa conservação ocorre quando você tem que a soma das forças externas, dos impulsos externos, é zero, ou praticamente nulo, tá certo? Se essa soma aqui for zero, por exemplo, no jogo de bilhar, enquanto a bola está rolando, tem a força-peso, mas também tem a força normal. Então, impulso dessa, ambos os impulsos são zero, né, porque não tem movimento em y. Então, essa parte aqui é zero. Quer dizer, então, quando aqui é soma, né? Peraí. Quando a soma, né? Então, quando a soma dos impulsos externos atuantes é nula, fica só isso aqui, ó. Soma de M1, soma de todas as quantidades de movimento iniciais, de todas as partículas, igual a soma de todas as quantidades de movimento finais, de todas as partículas. Então, essa é a chamada equação da conservação da quantidade de movimento linear. Tá? O que acontece? Ela acontece quando você só não tem forças externas resultantes. Você pode ter força interna, essas forças internas podem ser importantes. Por exemplo, quando você tem um choque de partículas, eles se chocam, aí, nesse momento que se choca, tem uma força aqui forte. Tá? Só que a força que o A aplica em B é igual ao B aplica em A. Então, por fora, né, a resultante dá zero se você trabalhar por fora. Mas se você trabalhar com o corpo só, você vê que ele sofreu um impacto aqui, porque ele mudou de direção, né? Tá certo? Mas, no sistema como um todo, essa força interna não aparece. Então você pode usar isso para resolver vários tipos de problema. E mais do que isso, como isso aqui é a massa vezes o V do centro de massa, quer dizer que massa Vg1 igual a massa Vg2, ou seja, Vg1 igual a Vg2, porque a massa é igual, soma das massas. Né? Isso aqui é uma correção importantíssima, pessoal. Quer dizer o seguinte, que um sistema de partículas, quando nenhum impulso resultante externo, né, existe, o V do centro de massa, o Vg, não se altera. Né? Você vê vendo duas partículas aqui. Elas assim, ó. Aí elas batem e saem assim. Quer dizer o seguinte, que o Vg antes era assim e depois continua assim. Ele não muda, tá certo? Então essa aqui é uma equação muito importante. A gente vai usar isso aqui depois em choques, tá certo? Vamos aplicar esse. Então veja bem, quando o intervalo de tempo referente ao estudo dos movimentos é muito pequeno, alguns impulsos externos também se pode desprezar. Por exemplo, naquele caso do lançamento da bola, que a bola vinha, correr, jogava lá para frente. Aí o peso é desprezível, o peso ali, tá certo? Então esse impulso é um impulso não, é uma força não impulsiva. Por outro lado, as forças fortes que atuam num curto intervalo de tempo são chamadas forças impulsivas. Essas são importantes, tá? Por exemplo, uma explosão ou colisão de corpos, tá? Agora, não impulsiva, por exemplo, uma mola que distendeu um pouco, peso. Geralmente essas forças, elas, durante um choque, elas são não impulsivas. A gente não pensa nelas, tá? Então as forças impulsivas são forças intensas que atuam num curto intervalo de tempo.
e as forças não impulsivas, elas são desprezíveis perto dessas, né? Por exemplo, quando você rebate uma raquete de tênis, né, rebate uma bola, veja como a bola se deforma aqui, né? Esse contato aqui é uma força impulsiva violenta, porque ela inverte o sentido de movimento. Vinha assim, aí volta para trás, tá certo? É uma força, um impulso muito grande. Vamos dar uns exemplos aqui. Ó. O vagão de massa A de 15 megagramas percorre o trilho, né, a 1,5 metros por segundo, quando encontra com o vagão tanque B, de massa 12 megagramas, que está indo no sentido contrário, a 0,75 metros por segundo. Né? Conforme mostra a figura. Se os vagões colidem e se acoplam, depois que batem, eles ficam juntos, né? Determine, primeira coisa, a velocidade de ambos os vagões depois do choque. Né? E B, a força média entre eles, sabendo que o acoplamento durou 0,8 segundos. Vamos lá, então. Primeiro temos que definir um referencial. Então, isso x para lá, o v para lá positivo. E, se você olhar o DCL, aqui peso normal não tem nenhuma importância, porque não tem movimento no eixo y. E também é normal não é importante porque não tem atrito. A única força que aparece é a força de choque aqui. É uma força interna, né? Que A aplica em B e B aplica em A. Então a soma dessas forças aqui, desses impulsos, vai dar zero na equação. Né? Então você pode só somar, né, o momento linear total antes igual ao momento linear total depois. Então, como tem dois corpos, vai ficar MA VA1 mais MB VB1 igual. Depois do choque ficou junto, né? Ficou grudado, vai ficar MA mais MB V2. Como você tem todos os dados, você acha o V2. Tá? Lembrando que, olha, então nós temos que ver o referencial. 1.5 está a favor do referencial, positivo. Mas 0,75 está contra o referencial, tá? Então, negativo. Tá vendo? Cuidado. As grandezas que você conhece vetoriais tem que pôr o sinal correto, tá? Por isso que é importante o referencial. Daqui eu tiro que o V2 é meio metro por segundo para frente, né? A favor do referencial. Agora, para saber quanto que é a força média impulsiva, eu não posso tratar o sistema, tenho que tratar só um corpo. Ou trato só o corpo A ou só o corpo B. Então vou tratar só o corpo A, por exemplo, tá? Então só o corpo A, eu tenho só essa força menos F aqui atuando, tá? Então eu faço aquela equação do impulso, né? Quantidade de movimento inicial, mais a soma de todos os impulsos, igual ao movimento final. Então no início estava 1,5. Só que é o seguinte, para eu fazer isso, pessoal, eu tenho que achar que é a força impulsiva, ou impulso, o que seja. Então esses caras aqui tem que ser conhecidos. Tá? Tem que saber o VA1 e o V2 final. Então eu não posso calcular essa força sem antes ter resolvido a parte do choque, né? Essa parte do encontro aqui. Então depois que eu resolver essa parte do encontro, eu sei as velocidades antes e depois, eu posso calcular o impulso. Tá? Então aqui antes eu tinha 1,5, e aqui no impulso a força é negativa e durou 0,8 segundos. No final eu tenho 0,5. Aí fazendo a conta, encontro a força média de 18,8 kN. Beleza? Outro exercício. Então aqui eu tenho um canhão, né, de massa 1.200 libras, que atira projéteis de 8 libras. Tá? E quando ele sai da boca do canhão, ele está 1.500 pés por segundo. Durante o tiro, o tempo que ele fica aqui dentro do tubo é 0,03 segundos. Ele quer saber primeiro a velocidade de recuo do canhão, porque o canhão vai para trás, tá certo? Quando ele vai para trás, ele pressiona essas molas aqui. Essa parte de baixo aqui, ela é fixa. Ele põe a mola para trás para absorver esse impacto, né? E aí ele quer saber a força impulsiva média que atua sobre o projétil. Então são duas coisas. Primeiramente eu faço o impulso, né? Primeiramente eu faço a conservação da quantidade de movimento para achar a velocidade de recuo. Sabendo o V de recuo, daí eu posso fazer a força impulsiva. Tá? Novamente temos que fazer um referencial, temos que colocar aqui as forças que atuam, né? Então aqui referencial para a direita positivo, o projétil é positivo e o canhão é negativo, né?
Só que eu não sei quanto que é o canhão. Quando eu não sei quanto que é a velocidade do canhão, então eu faço positiva, e aí ela automaticamente vai dar a resposta negativa. As variáveis que você não conhece, você chuta positivo. As que você conhece, você tem que colocar o sinal correto, tá certo? Então aqui eu vou ter, na hora que dá o tiro, na hora que dá a explosão, eu tenho então a força menos F, que o canhão recebe para trás, e a força F que empurra o projétil. O canhão não sai andando para trás porque tem duas molas que seguram ele aqui, ó, né? Tá certo? E aí você então tem a construção do movimento, você vai ter então que M1, M do canhão, V do canhão, antes, mais M do projétil, V do projétil antes, igual M do canhão, V do canhão depois, M do projétil, V do projétil depois. Bom, no início, está tudo parado, né? Não tem canhão andando, nem tem projétil andando. Então é 0, 0. Depois, o canhão, eu não sei quanto que é a velocidade dele, mas do projétil eu sei, 1500. Se você optar por negativo aqui, esse V2 aqui, esse VC vai dar positivo. Quer dizer que você chutou certo aqui o sentido dele, que é para trás mesmo. Fazendo a conta, eu obtenho o VC do canhão de 10 pés por segundo. Porque só ele que não conheço aqui, né? Então ele vai para trás, né? Tá? 10 pés por segundo. Agora, sabendo as velocidades, eu posso usar então ou o projétil ou o canhão para calcular o impulso. Então vamos usar o canhão aqui. O projétil pode ser. Então aqui está a força. Então você tem M, pode ser o canhão, tanto faz canhão ou projétil, dá na mesma. Quantidade de movimento inicial do projétil mais a soma de todos os impulsos é igual à quantidade de movimento final do projétil. No início não tinha nada, era zero projétil. Aí a força média atuou por 0,03 segundos. E no final tem 1.500 pés por segundo. E aqui está a massa, né? Isso vai me dar uma força de 12,4 mil libras, ou kip. Tá? Outro exercício. O rebocador R de 350 megagramas, mostrado na figura, é utilizado para puxar a barcaça B de 50 megagramas, com esse cabo C. Se a barcaça está inicialmente em repouso, tá? O rebocador está navegando livremente com 3 metros por segundo, enquanto o cabo não está esticado, o cabo está frouxo aqui, tá? De repente, pimba, o cabo estica e a barcaça começa a ser puxada. Nesse instante, o rebocador dá uma sentida, né? Ele dá uma sentida, ele cai de 3 metros por segundo. Ele não consegue manter esse 3 metros por segundo quando a corda estica, né? Dá um tranco, ele cai um pouco. Então, após dar esse tranco aqui, quanto que é a velocidade do rebocador? Não é mais 3 metros por segundo, é um pouco menos, né? Então, você marca lá o seu referencial, né? Para cá, né? Positivo. Você tem, antes, veio do rebocador 1, 3 metros por segundo. E aqui da barcaça era 0, né? Porque estava parado. Depois, no final, o rebocador 2 é para lá e a barcaça vem para cá também junto. Eles caminham juntos, né, pessoal? Só que é igual, porque tem uma corda esticada e eles andam juntos. Aqui tem a força de contato. Né? E aí você tem a conservação do movimento. Então, M do rebocador, V do rebocador antes, mais M da barcaça, V da barcaça antes, igual M do rebocador, V do rebocador depois, mais M da barcaça, V da barcaça depois. Esses dois V's aqui são iguais, porque eles andam juntos no final. E a barcaça antes está parada. Então, isso aqui é 0. Esse aqui é 3. Esse aqui é 0. Esse aqui agora, eu não sei quanto que é o V. Esse aqui é o mesmo, né? Esse aqui é igual a esse. Então, soma tudo aí. O rebocador deu 2,62 metros por segundo. Deu uma pequena queda aqui. Tá certo? Com esse resultado, eu posso analisar aqui ou só a barcaça ou só o rebocador e achar esse FC, se for o caso. Tá certo? Através do teorema do impulso. Outro exercício. A estaca rígida E de 800 kg, está aqui. Tá? Mostrado, é cravada no solo. Tá? Cravada no solo. Utilizando um bate-estaca. O bate-estaca ele cai de uma altura de meio metro. E pumba, bate na estaca. Né? E a estaca entra no solo. Tá?
Durante esse impulso que a estaca recebe, a gente considera que o solo não oferece grande resistência, tá? Que é, isso implica que quando você bate, a estaca anda, mas o bate-estaca fica colado nela ainda, tá? Depois que bate, os dois andam juntos, tá? Não é um choque assim, ó, que bate e volta. Ele bate e continua. Por quê? Porque só acontece isso da estaca bater e sair para cima se você bater numa pedra, né, num granito muito duro, tá certo? Pode acontecer, né? Então, quando ele bate, ele continua junto, quer dizer que depois que bater, o V final é igual para os dois, tá certo? Ou seja, não perde contato com a estaca, tá? Não precisa ser areia fofa, né? Aliás, a areia, às vezes, a areia compactada, ela oferece muita resistência, né? A argila que é mais mole, né? Mas isso é importante, né? Depois que bate, eles continuam juntos. Bom, primeiro de tudo, eu preciso saber quanto que é a velocidade que bate, né? Como cai de uma altura de meio metro, eu vou usar a conservação de energia, né? Aqui está a estaca na areia, aqui está a altura inicial, e aí quanto que é o V de impacto, tá? Aí você faz conservação de energia, cinética antes, mais potencial antes, igual cinética depois, uma potencial depois. Como a referência é no ponto de impacto, então no final depois vai dar zero, a altura. No início não tem cinética, mas tem potencial, né? mgh, de meio metro. No final tem só velocidade, né? Porque vai atingir a referência e não ter mais potencial. Aqui eu tiro que a velocidade de meio metro de queda é 3,13 metros por segundo. Você também podia calcular que V é raiz de 2GH, também dá certo. Que é Torricelli, né? Bom, sabendo agora que o VB é isso, eu vou fazer o choque, né? O choque quando que o bate-estaca bate na estaca. Então no choque vai ficar lá, aqui é a força R de contato, tá certo? Durante o choque o peso não tem grande importância, não é uma força impulsiva, nem o peso da estaca, nem a força de atrito do solo. Que aliás, a força de atrito do solo geralmente também tem a parte lateral aqui que é muito importante. Não está sendo considerado. Bom, porque o impulso delas são desprezíveis, né? Não são forças que, assim, duras, né, de resistir ao movimento. Absorvem o movimento, né? Bom, fazendo então a conservação do momento linear, vai ficar massa do bate-estaca V do bate-estaca 1, mas a massa da estaca V da estaca 1 antes, né? Igual a massa do bate-estaca V da estaca depois, mais a massa da estaca V da estaca depois. Então aqui o que acontece? Como não perde contato, esse V2 aqui é o mesmo para os dois. Tá? E no início a estaca está parada. Só o bate-estaca tem velocidade, que é 3.13. Aí põe o V2 em evidência e você acha que o V2 é isso aqui. Tá certo? Olha, qual que é o impulso que a bate-estaca impõe na estaca? Olha, se você quer saber o impulso, então vamos trabalhar ou só com a estaca ou só com o bate-estaca. Tá certo? Então agora eu vou trabalhar só com o bate-estaca. Então, no início, a quantidade de movimento dele é a massa vezes esse 3.13. Tá? A massa de 800. Não, a massa de 300, né? Isso aqui é o impulso. Ele quer saber quanto que é esse impulso aqui. Quer saber quanto que é essa integral. E depois, a velocidade caiu para 0,85, né? Então põe os dados aqui. Então o impulso vai dar 683 newton vezes segundo, que é a unidade de impulso, né? Que é a força vezes delta T, newton vezes segundo. Também o M, né? O L igual a mv, dá quilograma vezes metro por segundo, que também é igual a newton vezes segundo. Tá? Certo? Isso aqui é newton vezes segundo, newton vezes segundo, newton vezes segundo. Tá? Outro exemplo. Um menino com massa de 40 quilogramas está de pé na parte de trás de um tobogã de 15 quilogramas. Está em repouso. Deve ser em cima da neve, né? Ele caminha pelo tobogã com
Bom, se ele caminha e não cai é porque tem atrito entre o pé dele e o tobogã. Só que entre o tobogã e a neve não tem atrito. Então, conforme ele está andando para frente, o tobogã vai para trás. Tá? Quando ele para no ponto B, o tobogã andou para trás quanto? Tá certo? Isso ele quer saber. Bom, primeiro tem que botar o referencial. Vamos colocar referencial para lá, para a direita. Então, o V do tobogã positivo e o V do menino negativo. Tá? Depois, vamos analisar o DCL. Só tem a força de atrito entre o menino e o tobogã. Relevante, né? Entre o tobogã e o solo não tem. Então, se o tobogã tem uma força F positiva, o menino tem uma força menos F negativa. E aí eu faço a construção do momento linear, né? A massa do menino, V do menino, que é negativo aqui, né? Por causa que o V do menino aqui está para cá. E a massa do tobogã é igual a zero. Tá? Eu não tenho nenhuma velocidade. Mas eu tenho as distâncias. Então, o que eu faço? Eu vou escrever V como se fosse ds dt. Então, menos a massa do menino. V do menino é ds, do menino dt. Mais a massa do tobogã. V do tobogã que é ds dt. Aí eu multiplico por dt. Então eu cancelo. Integra dos dois lados. Integral de ds é s, né? S menos S0 que é S, porque não é S0, tá certo? Aí acontece. Você vai ter uma coisa assim. Menos M do menino, S do menino, M do tobogã, S do tobogã, igual a zero. Só que se você olhar bem, né? O que acontece? No início, o menino tem a posição 0, esse ponto B do tobogã tem a posição menos 2 metros. No final, o menino tem a posição S de menino, e o tobogã tem a posição S do tobogã. Mas a distância que ele andou foi 2 metros. Então, esse S do menino eu posso trocar por 2 menos S do tobogã. Então, fica assim, menos 2 menos S do tobogã, mais massa do tobogã, S do tobogã. Olha, aqui só tem uma incógnita, que é o S do tobogã. As massas eu tenho, tá certo? Aí, resolvendo, eu encontro que o S do tobogã é 1,45 metros, que andou para trás. Né? Uma equação simples dessa resolve um problema desse aqui que é bem complexo, eu acho. Tá certo? Bom, então isso aqui, pessoal, é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam a lista lá da aula 11, beleza? Qualquer dúvida a gente discute na segunda-feira, tá bom? Tudo de bom para vocês. Até mais. Até logo.